Mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao professor Paulo Brenni pela disponibilidade, né, trabalhando essas disciplinas nossas de economia e que ele trabalha com toda a competência pelo conhecimento que ele tem, pelo conhecimento que ele nos traz. E essas disciplinas, elas têm uma ligação, né, um link, né? A gente estuda a primeira disciplina, que é uma base, e depois nós temos uma continuação da disciplina e um aprofundamento. Tá? Então, fique à vontade, professor Paulo, eu estou controlando o chat aqui e se tiver controlando os alunos que estão entrando dentro da sala. Tá ótimo, André. Primeiro, agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, com mais essa disciplina, agora política econômica contemporânea, né? Antes de projetar a apresentação, só para a gente combinar, né, eu acho que ali vou falar, eu acho que uns 30 minutos no máximo. Se quiserem ir colocando as perguntas no chat, ou mesmo abrir o áudio para fazer pergunta, eu dou uma paradinha, volto aqui, a gente vai discutindo pontualmente. Outra questão importante, aí a gente também tem um pouquinho mais de tempo à frente até a próxima apresentação, para poder tirar também dúvida, quem não quiser fazê-las durante a apresentação. E dizer que, na verdade, essa disciplina ela está intimamente ligada com a disciplina de economia brasileira, né? Então, a gente pode até colocar que ela é uma continuidade, né? Eu vou até partir ali, resgatar um pouquinho, né, mas muito pouco da economia brasileira, só para a gente relembrar, para aqueles que participaram ou assistiram a live gravada depois, né, e aí a gente avança agora com um olhar um pouco mais em relação à política, né, na economia brasileira. A gente passou ali nos períodos relevantes para análise a partir de uma série de indicadores, né, exemplo da inflação, produto interno bruto, déficit do governo, coisa que a gente retoma na discussão de hoje, mas agora com uma outra perspectiva, né, mas essa seria a linha mestre. Então, para entender o que a gente vai continuar discutindo hoje, tem que resgatar um pouquinho lá da economia brasileira. Vou compartilhar com vocês, então. A gente começa, né, justamente discutindo ali a ideia de política econômica. Como eu falei, gostaria de retomar um pouco essa questão da aula anterior de economia brasileira, né, lembrando que a economia está muito mais ligada com o comportamento e interação social do que exclusivamente com a questão de dinheiro, né? A gente falou de mercado de capitais na aula passada e tal, mas eu acho que é importante a gente ter ainda no debate de hoje essa questão do comportamento e da interação social. É importante também deixar claro que quando você fala sobre economia brasileira, quando você fala sobre política econômica, você fala das escolhas que o governo faz em relação ao encaminhamento da economia, e aí você tem o que a gente chama de trade-off, né? Ou seja, para melhorar uma coisa, você piora a outra, então você tem que fazer a escolha entre inflação e geração de emprego. Óbvio, né, que se você combater a inflação no longo prazo, o ambiente mais estável, ele vai gerar emprego, mas no primeiro momento você tem aí um fator negativo de combate à inflação sobre a questão do emprego, assim como um estímulo ao emprego pode, né, acabar impactando ali ou pressionando a inflação. Então, essas foram duas coisas básicas que a gente discutiu na aula passada. Além disso, também lembrar que quando você fala de política econômica, você fala do tal do tripé, né? E esse tripé ele é baseado na política monetária, na política fiscal e na política cambial, né? Lembrando, o que é a política monetária? É todo o controle que o governo faz no que diz respeito à quantidade de moeda e o crédito, né? Lembrando que todo esse controle tem a ver com a interferência ou intervenção do governo sobre a economia, né? Então, de novo, seja para combater a inflação, seja para gerar emprego. Quando você trabalha com a política fiscal, você trabalha com toda a discussão no que diz respeito à arrecadação do governo e os gastos do governo, de novo, objetivando, seja combater a inflação, seja gerar emprego. E aí você tem a política cambial, né? A política cambial, ela tem, como o próprio nome diz, a intenção de intervir sobre o câmbio, ou seja, do preço da moeda estrangeira em relação à nacional, e aqui basicamente a gente está falando do dólar, né? A ideia dessa intervenção sobre o câmbio
tem como referência toda uma ferramenta, né? Então você pode trabalhar com câmbio fixo, ou seja, o governo ele acaba determinando um valor para câmbio e vai operando para que esse valor seja mantido, ou o câmbio flutuante, né? Ou seja, o câmbio ele vai ser determinado a partir da oferta e da demanda da moeda estrangeira na economia local. Né? Então você tem, Paulo, mas o câmbio também vai ser uma ferramenta para você intervir sobre inflação ou emprego? Também, né? Porque mexe com exportação, mexe com importação, né? Então você tem ali custo de importação, isso mexe com inflação, exportar mais mexe com a questão do emprego, então o câmbio também é uma das ferramentas que a gente utiliza para aquele objetivo anterior, seja a inflação, seja emprego. Isso posto, a gente percebe que o governo, seja ele qual for, ele tem que se posicionar com base nessas três políticas, ou seja, ele sinaliza para o mercado aquilo que ele vai fazer no tocante às três políticas. De novo, também, seja para combater a inflação, ou seja, como se diz, direcionando as suas três políticas para o combate à inflação ou direcionando as suas três políticas para a questão da geração de emprego. Nós discutimos na economia brasileira que, basicamente, desde 2002, você tem aí um posicionamento claro da economia brasileira e uma preocupação que continua recorrente, que é o combate à inflação. Então, lá em 2002, a gente acaba via um acordo com o Fundo Monetário Internacional, e aí, ali em destaque, em azul, a ideia de você fazer esse apontamento justamente para diminuir as incertezas, e anota isso, porque isso cai na prova, né? Essa palavra incerteza é base para entender o que é a macroeconomia, política econômica e assim por diante. E naquele momento, né, você tinha ali todos os candidatos à presidência informados sobre esse acordo, e eles tinham combinado de apoiar esse acordo. Entre eles, quem estava na liderança, o candidato à época, Luiz Inácio Lula da Silva. E nós já discutimos também, em relação à aula passada, também como um lembrete, que esse acordo, dentro daquele tripé que a gente mencionou, ele tem o seguinte: no tocante à política fiscal, eu tenho que ter um superávit primário, então é como se fosse um fluxo de caixa positivo, um lucro, né? Óbvio que não existe lucro no setor público, mas é como se fosse, né? Ou seja, de tudo que eu arrecado e tudo que eu gasto, tem que ter uma sobra positiva que eu chamo de superávit primário. Essa sobra positiva, ela tem como referência o PIB, né, que é o Produto Interno Bruto. Então, a gente teria que ter um valor monetário de sobra, algo em torno de 3%, aqui 3,75%, 3,5%, né, do Produto Interno Bruto. Então, isso aqui indica qual é a minha regra, e aí outra palavra importante para deixar anotado que cai na prova. Então, assim, qual é a regra de política fiscal? Neste momento, a partir de 2002, é o superávit primário. Eu tenho que arrecadar mais do que eu gasto e gerar um resultado positivo em torno de 4%, 3,5% do PIB. Aí eu vou agora para a questão da política monetária. Qual é a minha regra de política monetária? Opa, a minha regra é meta de inflação. Ou seja, eu olho para a inflação e, se a inflação aumentar, eu aumento a taxa de juros para conter a inflação. Se a inflação diminuir, a gente diminui a taxa de juros. Paulo, mas por que a taxa de juros ela influencia na inflação? Por causa do crédito. Então, se eu aumento a taxa de juros, o crédito para comprar, né, o custo para você comprar parcelado, ele é maior. Então, a tendência é você comprar menos, comprando menos, você tem um aumento dos estoques das empresas, o preço diminui, você está contendo a inflação. O empresário, para vender, vai ter que baixar preço. Eu contenho a inflação. Se eu reduzo a taxa de juros, ou seja, se eu reduzo o custo do crédito, né, eu acabo estimulando as pessoas a comprarem parcelado, ou seja, eu aumento o consumo. Ao aumentar o consumo, os estoques das empresas diminuem rapidamente. Diminuindo o estoque, o que eu faço? Eu aumento o preço. Aumentando o preço, eu acabo gerando inflação. Então, no tocante à regra, de novo a palavra regra, de política monetária, eu tenho meta de inflação,
De novo, também aumenta a inflação, aumenta a taxa de juros para conter, reduz a inflação, eu posso reduzir a taxa de juros. Então, a taxa de juros acompanha ou é uma âncora da inflação. E, para fechar, a gente tem a terceira regra, porque são 3 políticas econômicas, que é o regime de taxa de câmbio flutuante ou flexível, né? Ou seja, quem decide o preço da moeda ou da divisa estrangeira ou internacional, no nosso caso, notadamente, e assim do mundo, o dólar, é o mercado. Então, se tem dólar sobrando, ele fica mais barato, se tem dólar faltando, ele fica mais caro. E aí, aqui eu vou dar uma paradinha só para explicar 2 coisas. Primeiro, está claro para todos nós que o dólar ele não é produzido no Brasil, então eu tenho que atrair esse ativo, né? Eu tenho que atrair essa moeda. Então, se eu conseguir atrair mais essa moeda, então entra mais dólar na economia brasileira, quanto mais eu tenho desse produto, mais barato ele está, ou seja, a taxa de câmbio diminui, taxa de câmbio diminuindo, eu tenho uma valorização da nossa moeda, ou seja, o real fica valorizado. Eu preciso de uma quantidade menor de reais para comprar um dólar, do tipo, hoje está R$ 5 um dólar, então o real está caro. Perdão, o dólar está caro. Se eu tenho uma valorização do real, então eu posso comprar um dólar por R$ 3, ou seja, o dólar ficou mais barato, a taxa de câmbio diminuiu. Paulo, então você está dizendo que para que eu reduza a taxa de câmbio, eu tenho que atrair dólar? Sim. E esse dólar, ele pode vir de 2 maneiras, né? Ou ir embora por causa de 2 motivos. O primeiro, taxa de juros. Então, quanto maior a minha taxa de juros, eu atraio esse dólar que está flutuando pelo globo para ganhar esse juro dentro do Brasil, que é um juro mais alto comparado com outro lugar, né? Um juro comparativo ou relativo. Só que tem o seguinte, para que eu atraia esse dólar, além da questão dos juros, eu tenho que ser confiável. A pessoa tem que saber que ele vai trazer o dólar dele para cá e depois, se ele precisar ir embora, ele vai ter o dólar também dele de volta. Ele não vai ter solavancos, ele não vai ter surpresas, tá bom? Paulo, por que é importante eu trazer dólares? Porque quando eu trago dólares para o Brasil, como eu já falei, a taxa de câmbio diminui, taxa de câmbio diminuindo, a importação se torna mais barata. Então, eu vou comprar produto, seja produto final, por exemplo, um carro importado, ou seja, matéria-prima, eu importo mais barato. Importando mais barato, a taxa da inflação, ou a inflação, melhor dizendo, ela diminui. Então, no fundo, a taxa de câmbio ela vai impulsionar ou impactar diretamente a inflação também. Assim como, se eu tenho uma taxa de câmbio alta, isso estimula a exportação. Por quê? Porque com $1 eu compro muito real, muitos reais, né? Ou eu compro mais produtos cotados em real aqui no Brasil. Então, você tem essa questão, ou seja, eu tenho 3 regras. Primeiro, eu gero resultado positivo no que diz respeito às minhas contas, né? Arrecadação menos meus gastos. Política monetária, eu vou controlar a taxa de juros para combater a inflação. E terceiro, eu vou manter a taxa de câmbio flutuante, de acordo com o mercado. Só que tem um detalhe, eu não posso deixar ela ter solavancos, ou seja, flutuar em grande escala, ou seja, aumentar, né, num patamar muito expressivo de uma hora para outra ou reduzir num patamar expressivo de uma hora para outra. Então eu tento fazer o seguinte, eu, governo, participo do mercado, comprando e vendendo dólar. Mesmo no câmbio flutuante, Paulo, mesmo no câmbio flutuante, eu sou governo, eu sou um agente econômico. Então o que o governo faz? Quando eu tenho solavancos, o governo entra no mercado de câmbio tentando diminuir essa oscilação, de novo, seja para mais, seja para menos. Isso é o que a gente chama de uma flutuação suja, né? Uma flutuação com uma certa intervenção do governo. Mas espera aí, Paulo, intervenção do governo no câmbio não é o câmbio fixo? Não. Sabe por que não? Porque o governo ele intervém no mercado de câmbio, mas ele não diz quanto que vai ser o valor do dólar. Ele só compra ou vende a hora que ele quiser. Então, você tem o que a gente chama de flutuação suja. Então, basicamente, desde 2002, e isso é importante do resgate em relação à aula de economia brasileira, você tem, então, as 3 regras de política econômica muito claras: superávit primário, metas de inflação e câmbio com flutuação suja.
tá ok? Tudo bem, Paulo, por que eu faço isso? Aí eu vou voltar um slide só para, de novo, destacar o que eu mencionei, para diminuir as incertezas, para que a economia funcione no que a gente chama de estabilidade. Né, que eu possa exportar com tranquilidade, que eu possa importar com tranquilidade, que eu possa produzir, né, que eu não tenha inflação, a inflação pelo menos controlada. Então, você tem que diminuir as incertezas para que os investimentos sejam feitos. Paulo, mas olha só, então você está olhando só para o empresário? Não, porque se eu tenho investimento pela perspectiva do setor produtivo ou do empresário, resumindo, eu tenho geração de emprego, eu tenho renda também na classe trabalhadora. Então, no fundo, diminuir a incerteza faz com que toda a economia funcione. Essa é a lógica. Por isso que a regra do jogo, ela é importante. E olha só, pessoal, alguém pode dizer, Paulo, eu entendi a regra, mas eu não gosto dela. Pô, perfeito, você não precisa gostar. Né? Assim como você não deve gostar de uma série de outras regras, de uma série de outros jogos, e a gente pode até colocar aqui vários outros. Você não precisa gostar da regra. Você pode até não gostar, mas você precisa entender a regra. Porque todas as suas decisões, no ponto de vista de agente econômico, seja você trabalhador, seja você empresário, vão estar pautadas nessa regra. Você pode até, no futuro, tentar eleger um governo para mudar essas regras. Perfeito. Só que você precisa entender as regras. Você toma suas decisões, como eu falei, a partir dessas regras. Então, uma coisa que eu digo muito, e eu devo ter dito isso em economia brasileira, e aqui em política econômica não é diferente, quando você trabalha com macroeconomia e análise de cenário, ou conjuntura, como a gente chama, você não pode ter muita paixão. Né? Porque na paixão você faz torcida, e ao fazer torcida, você toma decisões com base no emocional e não no racional. Né? Nesse caso, mesmo não gostando das regras, eu preciso entender e tomar as decisões com base nelas. Isso é importante, ok? Por quê, Paulo? Justamente por causa daquela palavra que eu disse que é importante também, que é a tal da incerteza. Então, quando você entende a regra, você toma suas decisões. Essas decisões, como eu falei, seja pelo lado do setor produtivo, seja pelo lado do setor financeiro, seja pelo lado do trabalhador, você toma suas decisões. E aí, quando se fala de política econômica, né, contemporânea, você precisa entender como que essa incerteza e essas regras foram direcionadas. E a gente pode começar pelo primeiro governo Lula, só para a gente entender um pouco essa questão da política econômica contemporânea. Quando você olha para o governo Lula, o primeiro, que assumiu lá em 2003, você percebe, e a gente falou isso lá em Economia Brasileira, uma certa instabilidade. Por quê? Medo de um novo governo, medo do que poderia ser a partir desse governo do Partido dos Trabalhadores e assim por diante. Para poder diminuir as incertezas, o que o Lula faz? Ele lança o que a gente chama de carta ao povo brasileiro. Então, ele deixa claro algumas regras, né? Ou seja, aqui eu fiz um resumo, vai estar gravado, depois vocês podem voltar para poder ler com calma, vocês podem também acessar pela internet, fiquem à vontade. Mas só dizer o seguinte, olha, primeiro, ele fala que o governo continua, né, o Brasil, de forma geral, continua vulnerável, né, e que a gente precisa ainda de estabilidade, fala que o PT tem plena consciência do que a superação do modelo que a gente precisava à época, reclamava à época e assim por diante. Não se faz num passe de mágica, né? Ou seja, não há milagres, né, na vida do povo e tal. A necessidade lúcida e criteriosa da transição, ou seja, a gente não vai fazer uma mudança brusca daquilo que era, lembrando que a gente está falando do governo do Fernando Henrique Cardoso e daquelas 3 regras que eu citei anteriormente, que o novo modelo não poderá ser produto de decisões unilaterais, ou seja, mantém-se os acordos, né, e os contratos e obrigações, e aí aquela questão da sinalização. Qual é a importância ainda para esse governo no que diz respeito à política econômica? O controle da inflação. Então, o que a gente tem? O combate à inflação, ainda na carta, o equilíbrio fiscal, né, os compromissos, né, principalmente no que diz respeito à dívida interna e assim por diante, e a estabilidade das contas públicas. Então, o que ele está dizendo? Olha, pessoal, eu vou fazer a minha política social, só que no ponto de vista de política econômica, a gente vai manter aquela regra que eu assinei que iria manter.
Lembra aquela carta do Banco Central que eu falei? Então, por que ele está fazendo isso? Porque ele gosta daquela política? Não, porque eu preciso deixar claro para o mercado, né? E aí mercado, entenda-se, todos os agentes econômicos, nacionais e estrangeiros, de que nós vamos seguir a regra. Ou seja, continua seu processo produtivo, continua trabalhando, continua fazendo, porque é isso que a gente vai seguir. Quando você faz isso, você tem ali até uma crítica né, positiva ou negativa, depende de quem lê, justamente da questão de que o Lula conseguiu cumprir todas as promessas da Carta ao Povo Brasileiro. Então, isso a gente já discutiu em números na aula anterior, né? Então, você tem o superávit primário, você tem um certo controle e estabilidade em relação à taxa de câmbio, você tem o uso ativo da política de juros em relação ao combate à inflação, né? Óbvio que a gente tem aquele período de 2008, 2009, da crise internacional, a gente discutiu tudo isso na aula anterior. Mas o que eu estou querendo deixar claro é o seguinte, no ponto de vista de política econômica, os dois governos representados pelo presidente Lula, ele segue à risca aquilo que foi combinado, óbvio, fazendo ali em paralelo e seguindo a regra maior as suas políticas sociais. Quando você avança no que diz respeito ao governo Dilma, ela até começa a manter aquela política que seria a política de superávit primário, metas de inflação e taxa de câmbio flutuante, ou flutuante suja. O problema ou a perspectiva, né, aí depende de quem faz a leitura, é justamente a dificuldade que a presidente Dilma tinha de manter aquilo que o governo Lula tinha feito até então, né? Então, quando ela sinaliza que poderia mudar a regra, você cria aquilo que a gente chama de incerteza. E aí, olha só, pessoal, não é porque ela vai mudar a regra, é porque ela diz que vai mudar e não muda. Né? Porque é isso que eu estou dizendo, você pode gostar ou não gostar da regra, mas você tem que ter a regra. Quando você não tem a regra, esse é o problema. O problema não é a regra estar mais de um lado ou a regra estar mais do outro. O problema é a regra não existir. Então, quando ela coloca dessa forma e não sinaliza o que vai fazer de alteração, você tem o que a gente chamou de incerteza. Essa incerteza está relacionada principalmente àquele trade-off que a gente falou, né, da questão de você, neste momento, não focar na inflação, mas focar no crescimento econômico. Então, se o foco é o crescimento econômico, é um emprego, todas aquelas 3 regras, elas têm que mudar, elas são outras, mas isso também não se apresenta. E quando você faz uma leitura, principalmente pós-2014, você percebe um conflito de política. E aí deixa eu tentar me explicar um pouco melhor. Então, a presidente Dilma, ela chega e faz o seguinte, olha, política monetária, eu vou seguir a regra. Ou seja, inflação sobe, taxa de juros sobe. Inflação diminui, taxa de juros diminui. Perfeito, está lá na regra. Só que quando ela olha para a política fiscal, ela faz o contrário. Ela esquece o superávit primário. Ou seja, na política fiscal, eu não me preocupo com a regra. Aí foi aquilo que eu falei, o problema não está na escolha da regra, está no conflito da regra. A política monetária não conversa com a política fiscal. Eu não estou nem dizendo que uma está certa e que a outra está errada. Eu estou dizendo o seguinte, as duas não conversam. Quando eu utilizo 2 ferramentas de política econômica contraditórias, de novo, eu passo para o mercado, para os agentes econômicos, que eu estou no ambiente de incerteza, eu não sei para onde eu vou. A regra não está clara. E aí, óbvio que isso gera um processo de fuga de capitais, de recuo de investimento, porque eu não sei para onde vai, o que vai acontecer e assim por diante. E o problema, pessoal, deixando assim, tentando falar de uma outra forma, não é nem o fluxo de capitais, o investidor internacional, é o empresário mesmo, o pequeno empresário, o médio empresário, porque quando ele olha para a economia e fala, nossa, para onde que a gente vai? Será que eu vou conseguir vender ano que vem? Será que vai ter grandes alterações no que diz respeito à economia? Será que não vai? Esse empresário não investe. Né? Esse empresário, aquela máquina que ele ia comprar, ele deixa de comprar. O trabalhador, como ele não tem confiança para onde que vai, óbvio que isso mais intuitivo do que esclarecido, de uma certa maneira, ele também deixa de consumir. E a economia entra no que a gente chama de crise. E foi isso que a gente observa, principalmente a partir de 2015.
né? Então, você tem toda ali uma discussão de que está incerto a regra. Essa é a base. Resumindo, olha, Dilma, a gente não está entendendo para onde você vai. Para tentar recapitular, o que ela faz? Ela troca o ministro da Economia e coloca o Levi. E aí, na boa, né, você faz algumas leituras. O Levi é um economista mais à direita, né? E aí você, de novo, retoma aquela discussão, olha, vou pegar aquela política que o Lula teve nos 2 mandatos e vou refazer. O problema é que você cria também outros conflitos, porque não foi aquilo que ela prometeu, né, no ponto de vista de campanha. De novo, eu crio incerteza, a incerteza gera crise. E, de novo, eu não estou dizendo que a política está certa, eu não estou dizendo que a política está errada, eu estou dizendo o seguinte, eu não tenho regra. Eu não tenho regra. Se eu não tenho regra, eu tenho incerteza. E nessa incerteza você tem aí, principalmente no tocante à política fiscal, que é aquilo que a gente chamou de arrecadação do governo e gasto do governo, o maior impacto negativo no ponto de vista da tal da regra de superávit primário. E aí você tem o Temer, né? Todo o processo de crise, e aí a gente pode entrar em outro debate, que não é necessariamente um debate econômico, faz com que o Temer entre no governo. Qual é a preocupação do governo Temer? Opa, deixa eu restabelecer regras, só que tem um problema. Aquela regra do superávit primário, nem em 10 anos a gente vai conseguir restabelecer. Já era. Né? E mesmo que eu diga que eu vá seguir a regra, as pessoas não vão acreditar. Não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma regra nova com o mesmo objetivo, ou seja, eu crio o que a gente chama de um novo regime fiscal, que é o teto de gastos. Então, lá em 2016, eu pego o superávit primário, lembra que eu falei que era aquela primeira regra de 2002, eu falo, cara, essa regra aqui eu já não consigo mais seguir, então tira. No lugar, eu coloco o teto de gastos. Qual é a lógica do teto de gastos? Eu mantenho as despesas do governo estáveis, né, com o aumento simplesmente da inflação. Eu tenho alguns reajustes ali pontuais no que diz respeito à educação e saúde no primeiro ano, mas a ideia é essa, olha, eu congelo os meus gastos e ao congelar os meus gastos, eu vou tentar buscar uma arrecadação melhor e vou repondo aquele saldo negativo que eu tenho das contas fiscais. Então, o que ele faz? Ele troca o superávit primário por teto de gastos. Paulo, mas e no ponto de vista de conjunto de política econômica? É a mesma do FHC, é a mesma do governo Lula e a mesma que a Dilma iniciou e depois ela muda ali no final de 2013, né, 2014, assim por diante. Então, o que acontece? Eu retomo a regra. De novo, posso gostar, posso não gostar da regra, mas eu tenho que ter uma regra, porque ao ter uma regra, gostando ou não, eu diminuo a incerteza sobre a economia. Qual é a questão? Isso não era suficiente. Então, você tem uma nova discussão ainda no governo Temer, ou seja, vamos rever a questão da Previdência. E detalhe, essa discussão da Previdência é uma discussão que ela inicia lá no governo Dilma. A Dilma inicia essa discussão sobre a Previdência. Vem para o governo Temer, não é aprovada, a gente já sabe os motivos, né? O próprio Congresso não aprova. E aí você tem ali só o teto de gastos, mas era necessário para aquele conjunto de regras a questão da Previdência. E aí a gente chega no Bolsonaro. Qual que é a lógica do Bolsonaro? Primeira coisa, ele aprova a reforma tributária. E aí, por uma conta simples, né, o Guedes diz o seguinte, olha, somando tudo, nós vamos economizar 1 trilhão. 1 trilhão em 10 anos quer dizer que eu vou economizar 100 milhões por ano. 100 milhões por ano. 100 milhões era exatamente o meu saldo negativo. Lembra aquela história? Arrecadação, gasto, resultado do governo. 100 milhões era o resultado negativo que eu tinha. Então, fazendo essa economia de 1 trilhão, na concepção do Guedes, lá em 2018, para ser aplicada em 2019, você teria justamente a possibilidade de zerar o seu saldo, ou seja, tudo que eu arrecado vai ser igual, que eu gasto eu pelo menos zero. Não tenho superávit, mas eu zero. E aí mantenho o teto de gastos, isso vai aliviando durante os anos. O problema é que tem uma pandemia no meio. Então, em 2020, quando você começaria já a ter alguns resultados positivos em relação à
a questão da Previdência, você tem a pandemia. Opa, Paulo, então a pandemia vai fazer com que o governo faça o orçamento de guerra. Perfeito, o governo vai ter que dar assistência para as pessoas. Né? A questão do isolamento social ela é necessária naquele momento. Então, eu preciso fazer um orçamento que atenda e mantenha, de certa maneira, o poder de compra e a renda, né, e a vida das pessoas também em algum momento, né, nesse momento de pandemia. Paulo, mas então, incerteza absoluta não, porque esse orçamento ele tinha um objetivo claro, ele era necessário. Então, neste caso, conceder o auxílio de R$600, e aí nós discutimos lá em Economia Brasileira, que nós tivemos nesse ano um déficit de 700 bilhões, né, por causa do auxílio, por causa de uma série de ações do governo, no tocante ao gasto para amparo, no que diz respeito à questão da pandemia, ele não é incerteza, tá vendo? Olha, cara, a gente precisa mesmo, eu sei que tem a regra do teto dos gastos, mas essa questão do orçamento de guerra, ele está em separado. Tá claro isso? Tá claro, não, então toca o barco. Até aqui não tem problema. Qual é o problema? O problema é que daí a gente começa a utilizar essa regra de tirar as coisas do teto de gasto muito à vontade. Ou seja, o próprio governo Bolsonaro, 5 vezes desde 2019, ele vem mudando a regra. De novo, qual que é o problema? É a regra? Não, é você não garantir ela. Pode ser essa, pode ser outra, mas eu não posso ficar mudando. O que o governo Bolsonaro faz? Desde 2019, ele altera a questão do teto de gastos, e aí de acordo com necessidades do próprio governo, justificáveis ou não, né? Mas, de qualquer forma, a nossa discussão no que diz respeito à política econômica é essa mudança da regra em 2019, em 2021, depois 2 vezes em dezembro de 21 e mais agora em 22, antes das eleições, de novo, provoca o quê? Incerteza. Se não bastasse, lembra aquela ideia que a gente discutiu sobre a necessidade de você ter redução de incerteza para buscar investimento que vem de fora também, a história do dólar, que eu fiz o cálculo, olha, dólar mais baixo, provoca menos inflação e assim por diante, você tem outras questões envolvidas, do tipo, quando você olha para a China é o país que mais importa do Brasil. Se eu pegar os dados aqui de 2021, só como referência, a China importou do Brasil 64 bilhões. 64 bilhões. Os Estados Unidos, que está ali entre segundo maior importador do Brasil, importou em torno de 30 e pouco, né? Ou seja, metade da China. Então, o que seria o maior parceiro, pela perspectiva do governo Bolsonaro, é o que menos importa no tocante em comparação, né, melhor dizendo, em relação à China. Ou seja, vai uma pergunta básica. Para que eu vou brigar com a China? E aí, só para a gente entender, não, Paulo, mas a China importa muito, mas a gente também importa muito da China. Perfeito, mas a China é o país que nós temos o maior saldo comercial. Ou seja, se eu pegar tudo que eu importei da China e tudo que eu exportei para a China, eu tenho um saldo positivo de 35 bilhões de dólares. Isso olhando para 2021. Então, assim, faz sentido estrategicamente, tentando imaginar, aí eu estou olhando agora para a política cambial, porque eu preciso de dólar aqui dentro. De certa maneira, ofender o país no qual eu tenho um maior saldo positivo no tocante à questão comercial, e aí lembrando, aquele que eu acho que está mais afinado comigo, eu tenho saldo negativo, ou seja, eu tenho déficit comercial com os Estados Unidos. Os Estados Unidos mais vende para o Brasil do que compra do Brasil. Então, perceba que aqui você já começa uma estabilidade, agora não pelo tocante fiscal, que foi o que a gente discutiu anteriormente na questão do teto dos gastos, no governo Bolsonaro, mas agora pela política cambial. Paulo, mas qual que é o problema? Deixa para lá, a gente não precisa de tanto dólar assim. Perfeito, então o dólar sai de algo em torno de 3 e pouco, muito caro, 4 para 5,5. Perfeito. E o que acontece com a inflação? A inflação sobe também. Né? Aí você tem um impacto de inflação. Combustível taxado em inflação, matéria-prima taxada em inflação, não, perdão. Combustível taxado em dólar, matéria-prima taxada em dólar, e o dólar alto faz com que todos os outros preços da economia
preços nacionais ou importados, porque a matéria-prima está envolvida, e se você fala que você aumentou o preço do combustível, todo o resto aumenta, independente de onde seja, né? Então você começa a ter um processo inflacionário. De novo, o que está sendo provocado nesse ambiente? Incerteza. Incerteza. Incerteza gera redução de investimento, neste caso, olhando pela política cambial. Quando você vai para uma outra área, ainda pensando nessa questão do fluxo de capitais, né, pensando no dólar que tem que vir para o Brasil, do investimento que tem que vir para o Brasil, você vai falar de meio ambiente. Ou seja, se eu tenho uma reputação ruim em relação ao meio ambiente, você já vai afastar investidores. Então, quem trabalha minimamente com mercado de capitais sabe que, principalmente, os fundos de investimento norte-americanos e europeus também, eles estão intimamente ligados com o desempenho ambiental dos países. Ou seja, eu mando o meu recurso para ser investido no outro país, desde que este país que esteja recebendo, ele tenha minimamente um controle ambiental razoável, né? E aí eu posso falar também o seguinte, olha, comércio internacional, geralmente, quanto maior a renda, maior a preocupação com o meio ambiente, ou seja, para vender para a Europa, exportar para a Europa, nós temos que nos mostrarmos mais conscientes ambientalmente. Posso pegar como exemplo a JBS, ela já entendeu. Só vou conseguir vender, e é uma das maiores exportadoras de proteína animal do Brasil, se não a maior, ela já entendeu que ela só vai conseguir exportar se ela se mostrar ambientalmente consciente. E aí você tem outros problemas. Poxa, a agricultura é o forte do Brasil, sim, mas a chuva depende da Amazônia, porque você tem toda uma questão ligada à transpiração, ao que eles chamam de rios. Na verdade, o amigo meu, Ricardo Campos, da Geografia, ele me ensinou, né? A planta, ela suga a água do solo, né, uma profundeza alta. Essa água, ela transpira, ao transpirar, ela consegue levar umidade e chuva para as regiões, principalmente a região do sul, é onde você tem o processo de agricultura muito forte. Ou seja, se eu desmatar, eu não tenho chuva, se eu não tenho chuva, eu não tenho um plantio ou uma produtividade alta na agricultura. E aí você tem também a questão de energia. A nossa base energética está intimamente ligada com hidrelétrica, né? Falta de chuva também gera falta de energia. Então você tem todo um processo que culmina justamente com uma instabilidade política. Paulo, mas por que tudo isso é importante? Por causa de uma palavra, incerteza. Com incerteza, eu não tenho fluxo de investimento para o Brasil. Não tendo fluxo de investimento para o Brasil, primeiro, eu não gero emprego. Segundo, taxa de câmbio sobe. Subindo taxa de câmbio, eu subo inflação, e isso piora a economia como um todo. Tudo bem, Paulo, então você está dizendo que, depois de um certo momento, se eu olhar toda a questão das três políticas econômicas, cambial, fiscal e monetária, eu tenho, no período do governo Bolsonaro, uma certa instabilidade? Sim, que poderia ser resumido como uma incerteza muito forte, ou seja, vai mudando as regras sem deixar claro para onde vai, assim como fez a Dilma. Assim como fez a Dilma. Tudo bem, Paulo, então agora a gente tem o governo Lula. Qual é a preocupação em relação ao governo Lula nos últimos dias, ou no último dia? É o teto de gastos. Poxa, tudo bem. Primeiro que a gente tem que entender o seguinte, essa não é a preocupação. Por quê? Primeiro que ou foi, melhor dizendo, uma, como se diz, promessa de campanha. Né? Então, olha, não é segredo para ninguém que teria essa preocupação por parte do governo Lula, e também foi dita também por parte do candidato Bolsonaro, que você teria uma preocupação em relação ao auxílio emergencial, que volta a ser o nosso Bolsa Família. Né? Tudo bem. Isso não é o problema, Paulo? Não, isso não é o problema. O problema é que, a partir de agora, com essa transição, você tem que resgatar quais serão as regras de política monetária, política fiscal e política cambial. Então, para você entender melhor o governo Lula, você vai ter que entender quais serão as regras a serem adotadas no tocante a essas três políticas. Paulo, para que linha que você vai? Olhando para o passado, porque aquela história, você não faz conjuntura futura se você não olhar para comportamento passado. Olhando para o comportamento passado, no tocante à política cambial, só a ida do Lula para os eventos internacionais já traz uma certa
tranquilidade em dois aspectos. Primeiro, no aspecto ambiental, e segundo, no aspecto comercial, o que pode favorecer a manutenção, e eu acho que é isso que vai se dar, do câmbio flutuante, mas ele mais estável. Por quê? De novo, retoma um fluxo. Por quê, Paulo? Porque a ideia é você diminuir a incerteza. Política fiscal, mesmo com o Bolsa Família, mesmo com o gasto social, eu acredito que nós teremos uma nova regra de controle dos gastos. Não estou dizendo que vai ser a manutenção do teto, pode ser até mesmo um teto de dívida, ou seja, eu posso fazer gastos até um patamar de dívida do governo, né? Não precisa ser o gasto como referência, né? Não precisa ser também o superávit como referência, mas teremos uma nova regra. Eu acredito que essa regra vá na mesma linha do superávit e do teto, com uma preocupação, o que não diminui os investimentos na área social, assim como foram feitos nos 2 primeiros governos do Lula. E no tocante à política monetária, talvez seja a que mais me preocupa nesse momento, porque a taxa de juros, dado a conjuntura dos últimos 2 anos, ela se tornou menos efetiva para combater a inflação. Então, lembra aquela história, metas de inflação? Aumentou a inflação, aumenta os juros? Hoje, a inflação está mais vinculada com o câmbio do que com a questão dos juros. Aumentar os juros não necessariamente vai combater a inflação, dado a taxa de câmbio alta, dado a vinculação dos combustíveis ao câmbio, dado o custo de importação, dado a falta de fluxo de investimento no tocante ao Brasil e assim por diante. Então, eu acredito que no tocante à política monetária, você vai ter um olhar um pouco mais, ou melhor, um pouco menos preocupado nesse tocante à taxa de juros, mais preocupado com o câmbio e depois a questão fiscal. Tá? Paulo, mas por que você está dizendo isso? Porque, na verdade, nós temos hoje uma nova concepção no que diz respeito ao capitalismo. Né? Então, quando você olha ali para Davos, em 2020, né, já estamos indo aí para 3 anos desse encontro, mas foi um encontro particularmente marcante, você tem agora o que a gente chama de capitalismo das partes interessadas, ou seja, você não vai conseguir ter crescimento econômico se você não inserir a parte da população que é excluída. Você não vai ter maior acúmulo de capital, investimento nas empresas, se eu não conseguir atender as classes mais pobres. Né? Então, existe toda uma discussão nesse tocante do capitalismo das partes interessadas no que diz respeito a um pagamento justo de impostos, ou seja, os ricos pagam mais, né? Tolerância zero com a corrupção, preocupação com o meio ambiente, isso é foco, né? Que é justamente a área de estudo do professor André, estímulo à qualificação dos empregados, ou seja, a melhoria de vida das pessoas, o uso ético das informações, principalmente agora na era digital, vigilância dos direitos humanos, cadeia de fornecedores e remuneração responsável dos executivos, ou seja, principalmente fluxo de capitais. Está se observando a necessidade de incluir os excluídos nesse processo. E a inclusão se dá pela distribuição de renda, pela qualificação, pelo acesso à educação, à saúde e assim por diante. Então, quando eu olho ali para o tocante ao futuro, no que diz respeito ao novo governo Lula, eu não acredito que ele vá fazer ações muito distintas do que ele já fez nos 2 governos anteriores. Né? Ou seja, no ponto de vista de ferramentas de política econômica, vão ser ferramentas mais conservadoras. Volto a dizer, o câmbio continua sendo flutuante, vamos ter uma preocupação com a questão fiscal, sim, né? Ou seja, vai ter que ter um tipo de controle, uma ferramenta de controle. A taxa de juros, talvez em menor medida pela conjuntura atual, mas vai continuar sendo foco ou ferramenta de combate à inflação, mas em paralelo, você vai ter massivos investimentos no que diz respeito às áreas sociais, né? E a inclusão das pessoas, de novo, educação, saúde, lazer, cultura. Né? Então, eu acho que quando você olha para a questão da política econômica, isso seria um cenário plausível para os próximos 4 anos. Não estou dizendo que será fácil e nem que será implementado de imediato, mas é um caminho que me parece ser o mais razoável a ser seguido. Ok? Pessoal, eu me alonguei, eu acho, né? Peço desculpas, vou
parar Já parou a transmissão ou também nem tinha transmissão? Não, já parou sim, Paulo. Fiquei preocupado, eu falei, eu vim para cá, não olhei, eu falei, nossa, falei, eu não sei nem se eu estava online. Né? Não, tá tranquilo. Bom, agora eu abro aí para os questionamentos, para as perguntas, né, com relação à explanação do professor Paulo. Né, eu acho que foi legal, acho que agora a gente pode assistir os telejornais com mais habilidade, né, para entender tudo que vem acontecendo aí em todo esse período. E eu acho que essa disciplina foi bem a calhar, né, nesse momento aí que nós estamos vivendo aí, político e econômico, né, no Brasil. Eu acho que essa disciplina veio na hora certa para nós entendermos um pouco do contexto econômico aí, daquilo que vem ocorrendo. Obrigado, Cláudio. Dúvidas, questionamentos, broncas, observações, alguma coisa? Já vão fazer a prova tranquilo. Vão saber tudo, cara. Já vão entender Como de diria câmbio. um professor amigo meu, cara, ou vocês entenderam tudo, ou vocês não entenderam nada, né? Quando fica em silêncio, assim, dá até medo. Não, eu vi o pessoal anotando ali e tal. Foi claro, foi bem claro, foi bem. Até porque são termos, né, Paulo, que hoje está na berlinda aí, né? Nós estamos vendo Sim. na televisão, né? Tá passando em todo o período aí, né, gente? O pessoal tem acompanhado muito essas questões. Luiz Fernando, por favor. Primeiramente, parabéns, professor. Achei uma aula muito gratificante, enriquecedora. Eu só fiquei com uma dúvida, eu gostaria de saber, assim, já que a gente está falando do que ocorre, né, nos noticiários, o que representa a Faria Lima, né, nesse cenário, já que a gente vê que a Bolsa de Valores acompanha sempre o posicionamento dela, né, em relação aos discursos que são dados aí referentes à economia. Aí eu gostaria da opinião do senhor, né, porque já que eu, para ser bem sincero, gostei muito da explanação, foi bem útil para tirar bastante dúvida que eu tinha em relação a todos os governos anteriores. Luiz, na verdade, quando você fala da Faria Lima, eu particularmente tenho uma opinião, né, posso estar equivocado, mas é a leitura que eu faço. Como a gente fechou essa eleição muito dividido, né, e óbvio, né, a vitória está clara do candidato Lula, e agora presidente, a partir do ano que vem, mas mesmo assim, como você teve uma certa divisão nessa eleição, me parece que as pessoas, e não só a Faria Lima, mas um conjunto da sociedade, desde a mídia, empresariado, setor financeiro, assim por diante, com dedos. Né? Então, pequenas coisas se transformam em grandes debates. Né? Como eu falei, eu, particularmente, essa ação, olhando pela perspectiva técnica, tá? Pelo amor de Deus, é igual eu falei, eu evito ao máximo fazer torcida, não que eu não faça, mas eu tento evitar. Então, da perspectiva técnica, essa ação em relação aos 150 bilhões, que tanto se fala agora em relação à PEC para o início do governo Lula, e o posicionamento negativo do setor financeiro, para mim não representa o que vai ser o avanço. Né? Como eu falei, não acho que as ações, no ponto de vista de política econômica do governo Lula, serão fáceis, mas eu também não acho que as ações recentes no mercado financeiro reflitam o que será do futuro. Né? Então, eu acho que é muito mais especulação, é muito mais tentando agradar várias camadas que, como eu falei, estão divididas, né, do que exatamente um reflexo do que é ou do que será a política do próximo governo. Então, eu, particularmente, neste momento, não me preocupo com essas ações. Então, o dólar subiu um pouco, a bolsa diminuiu, nossa, o pessoal está indo embora. Eu acho o seguinte, para quem tem um pouco mais de idade como eu, vai lembrar que lá em 2002, quando o Lula se apontou, né, como o candidato mais viável para ganhar as eleições, o dólar
passou dos R$ 4, né? Então, a carta ao povo brasileiro foi justamente esse sinal. Sinal que, particularmente, o Lula não precisa mais dar, né? Ou seja, não é um candidato novo, é um candidato que tem 8 anos de governo. E como eu falei, e aí, de novo, né, no ponto de vista técnico, ele fez ipsis litteris aquilo que o Fernando Henrique colocou no Plano Real. Né? Então, no tocante a ferramentas de política econômica, ele fez exatamente o que estava sendo feito. Óbvio, ele inseriu nesse modelo uma série de ações sociais e investimentos sociais, mas as ferramentas de política econômica eram as tradicionais. Né? Então, se você pegar superávit primário, taxa de juros, câmbio, normal. Né? Então, eu acredito que a partir do ano que vem, você tem um início de uma estabilidade, né? Então, o próprio discurso, né, os 2 últimos discursos que o Lula fez, por mais que alguns não tenham gostado, ele traz uma tranquilidade, né? Ele traz uma tranquilidade, como eu falei, uma preocupação urgente é a questão ambiental, então ele já sinaliza também para essa questão ambiental, né? Como eu falei, é a área de estudo do professor André, ele sabe disso melhor do que eu, né? Então, ao sinalizar a questão ambiental, você já estimula uma série de investimentos que vão pressionar menos o câmbio, ou seja, a gente vai atrair investimentos por ano que vem. Então, eu não vejo com maus olhos, não, né? Eu acho que, como você está usando o termo Faria Lima, eu acho que o pessoal está meio precipitado. E também é o seguinte, né? O pessoal ganha dinheiro com isso, né? Criar também caos é uma maneira de ganhar dinheiro, né? Mas eu fico um pouco tranquilo no que diz respeito à política econômica. Não vai ser fácil, como eu mencionei, mas eu acredito que a gente vai ter uma estabilidade a partir do próximo governo. Até complementando um pouco o que o professor Paulo disse aí, esses dias eu vi um economista falando na televisão que o investidor profissional ele não perde dinheiro, né? Ele ganha de outra forma. Né? Então, se ele não ganha aqui, ele vai ganhar em outro lugar. Se ele não ganha de uma forma, ele vai ganhar de outra. Então, como o professor Paulo disse, essa histeria, né, inicial, uma coisa que ainda nem começou. Né? A gente tem que analisar com parcimônia, né, essas situações aí que ocorrem. Magna, por favor. Magna. A Magna acho que levantou a mão aí. Deixa eu ver se ela falou alguma coisa no chat aqui. Mais alguém, pessoal? Boa noite. Boa noite, Magna. Eu queria saber, com o aumento da taxa de juros, existe algum setor que se beneficia ou só os bancos? Magda, na verdade, no ponto de vista de setor, são setores financeiros mesmo, né? Então você tem o aumento da taxa de juros, e isso faz com que o crédito esteja mais caro e o banco ele ganha, né? Ponto, né? Tem setores em particular que podem ganhar, talvez aqueles setores que têm maior acúmulo de capital, ou seja, aqueles setores, por exemplo, o setor agrícola, né? Vendeu muito, o cara não vai reinvestir todo esse dinheiro, vai provavelmente utilizar do setor financeiro, mas diretamente o setor financeiro. Agora, quando a gente discute juros, qual que é a preocupação, Magna? Os juros, ele é uma ferramenta para você estabilizar a economia, né? Então, imagina um remédio para febre. Então, você toma lá o remédio, ele controla a febre. Óbvio que o remédio ele tem também, como que se diz, efeitos colaterais, né? Então, vai te dar dor de estômago, né? Aquela coisa toda. Juros é a mesma coisa, você utiliza desse remédio para combater a inflação, mas isso tem um ponto negativo na economia. Agora, qual é o problema, Magda? O problema é quando a sua doença passa do ponto e você continua tomando aquele remédio e tendo o efeito colateral do remédio, mas o remédio já não tem mais efeito. Então, se você me perguntar hoje, no tocante à taxa de juros, se ela é efetiva para combater a inflação, eu digo que hoje, na minha visão, ela não é efetiva para combater a inflação. Né? Então, pegando ali a sua pergunta, hoje a taxa de juros serve apenas realmente para remunerar capital, mas não para aquilo que ela estava como ferramenta, que seria combater a inflação. Por quê? Porque se você pegar hoje, boa parte do efeito de inflação, ele está relacionado com o câmbio,
algo que a gente deixou passar, né? E aí eu digo, a gente poderia ficar contando piada aqui ou colocando memes, né? Do tipo Paulo Guedes, que a empregada doméstica não vai para os Estados Unidos, né? Mas eu acho assim, a gente focou demais em uma coisa e largou outras. Então, no meu ponto de vista, a gente deixou câmbio muito solto, e isso fez com que a taxa de câmbio aumentasse, de novo, incerteza, tudo aquilo que eu falei, a gente atraiu pouco investimento internacional. Então, isso impactou na inflação. Aí alguém vai dizer o seguinte: ah, Paulo, mas olha, a inflação diminuiu nos últimos meses. Perfeito, cara, ferro e fogo, o combustível diminuiu. Só que vai por mim, o combustível não fica nesse preço às custas dos estados por muito mais tempo. Né? E aí a gente vai ter que ter outras ferramentas para poder controlar a inflação. E na minha visão, a gente vai ter que olhar para câmbio. Por isso que discursos como o feito na última vez pelo agora, né, presidente eleito Lula, ele é positivo nessa atração de investimento estrangeiro, né, para diminuir a taxa de câmbio. Não sei se eu fui prolixo, desculpa. Não, foi sim. Acho que é só, obrigada. Boa noite. Boa noite, Magda. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Mais alguém, pessoal, com alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, então eu gostaria de agradecer aqui ao professor Paulo, né, pela gentileza e pela explanação excelente, né? Eu acho que o objetivo dessas lives é esse mesmo, né? Nós termos um contato com uma disciplina e um contato mais aprofundado, né, e mais intenso do que aquele que o material às vezes propõe, né? Então, eu acho isso importante e subsidia aos alunos, aos tutores na correção das atividades, aos alunos na realização das atividades e provas, né? E mais uma vez eu queria agradecer ao professor Paulo pela disponibilidade. André, eu que agradeço, queria pedir permissão para vocês se eu posso tirar um print de tela, porque ultimamente fazia tanto tempo que eu não dava aula, que quando eu volto a dar aula eu fico guardando, né, como se diz, né, guardando ali para poder, né, ter essa memória de vocês. E agradecer, eu acho que o debate foi bom, né, vocês têm ali o material e os contatos, eu fico à disposição, né, se depois surgir alguma coisa. Mas é isso, vou tirar um print então, pessoal, se vocês me permitirem, tudo bem? Todo mundo sorrindo então, fingindo que foi bom hoje. Tá ótimo. Ah, apareceu ali a Marlene. Vai lá, Marlene. Tá ótimo. Ah, Giovana, agora vocês têm. Ah lá, vai aparecer mais alguém ou não? Vou tirar, hein? Tá ótimo, então, pessoal. Isso, Magda. Pessoal, obrigado, tá? Abraço para vocês, tá? E fico à disposição. André, obrigado.